E aí pessoal, beleza? Vamos fazer o nosso Diários da Quarentena aqui. Hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto. Vamos bater o nosso papo, ver se a gente retoma os passeios aqui. Bom, então, vocês estão sabendo, ontem eu voltei da minha viagem, tranquilo. Cheguei antes do Boulos, tá muito bom. Sempre arriscado você sair de casa. Tem que botar uns videozinhos pro Boulos achar que você tá ainda trabalhando, tá em casa, pra ele não dar na pinta que a casa tá vazia. E aí deu tudo certo, foi tudo jóia no final de semana, a viagem foi excelente. Descansamos um bocado, tava precisando dar uma descansada. Esse tipo de coisa é bom. Eu nunca gostei de tirar longas férias, ficar muito tempo sem fazer nada, ficar muito tempo parado, nunca foi meu feitio. Mas de vez em quando tirar uns diazinho, eu acho que é uma coisa importante. Nunca tirei mais do que 15 dias de férias. Eu acho que eu não aguentaria mais do que 15 dias parado. Mas um diazinho ou outro, no limite até tirar uns 15 dias para ficar na praia, coisa assim, pode ser um negócio legal. Dá para descansar, esfriar os neurônios e a gente volta um pouco mais energizado da coisa. O passeio foi só de 2 dias, rapidinho, ida e volta quase, mas foi bem legal, foi bem divertido, foi a tropa toda. Bom, então hoje vamos fazer aqui o nosso Diários da Quarentena. Deixa eu passar pro lado de cá, vai ficar do lado certo ali do sinal quando ele abrir. Acho que ali eu não consigo passar, então eu vou ter que vir por aqui. Não tem problema, a gente chega do outro lado do mesmo jeito, zero problemas. Pronto, agora aqui a gente já pode esperar o sinal abrir para nós. Então tem umas noticiazinhas pra gente falar aqui, tradicional. Já tá pronto. Trânsito no Rio de Janeiro. Negócio de sinal é, sabe, uma mera sugestão assim. Pô, faz favor aí, dá uma parada. Normal. Tudo normal, também não tava super certo não, porque atravessando ali não é lugar de atravessar bicicleta, mas então, tô no padrão carioca de trânsito, é isso daí. O bom é sair vivo no final, tranquilo. Bom, o dia tá bonito hoje, mas tá frio, tá bem friozinho. Eu acho que hoje não dá praia não. Vamos ver como é que tá ali na frente, próximo à praia, ali a gente tem uma ideia melhor. Mas eu acho que hoje vai estar vazio aqui. Muito pouco provável o pessoal tenha animado fazer praia hoje, porque realmente o dia tá frio. Já tem algumas pessoas ali. É que negócio, sempre tem uns animados. Tem o pessoal que anima fácil para ir pra praia. Como eu falei pra vocês, tá friozinho aqui, tá um ventinho fresquinho, mas o sol tá forte. Tem uma turmazinha ali pegando o solzinho, olha só. Hoje, segunda-feira brava, o pessoal não perdoou não. Deixa eu botar aqui. Ai, caramba.
beleza. Perdi o Pokémon. Não tem problema. Não faz muita diferença no final das contas. Bom, deixa eu pegar as notícias aqui. Apesar de que a notícia mais interessante eu nem botei na minha listazinha, que eu devo falar sobre ela amanhã cedo, que é os tanques do Bolsonaro. Vai ser divertido amanhã. Bom, a primeira notícia que a gente vai falar é que a Janet Yellen, lembra a vovozinha do mal, a sacana que quer foder o Bitcoin? Adivinha, ela tá recebendo propina dos bancos. Oh, quem poderia imaginar uma coisa dessa, né? Que os grandes bancos americanos estivessem dando dinheiro para ela sacanear o Bitcoin. Vamos entender essa história. Também o Brasil estendeu o regime especial para venezuelanos que buscam asilo no país. Esse regime já vem desde a época do Temer. Vocês lembram, né? Um tempo atrás, com a crise lá na Venezuela, os caras começaram a chegar em grandes números lá na região norte, principalmente em Roraima, e eles buscam refúgio. E em tese o processo para ter refúgio político é grande, né? Demorado, é complicado. Então o regime especial vai ser prorrogado. Vamos entender os problemas disso daí e do ponto de vista libertário o que isso significa. E finalmente, um grupo de indígenas denunciou Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por crime de genocídio contra os indígenas. É lógico que fariam isso, né? Adivinha se tem alguma ONG esquerdista por trás disso ou não tem? Então é isso daí. Esses são os papos, mas acho que o papo mais interessante mesmo, que eu fiquei sabendo agora, um pouco antes de sair aqui para fazer o nosso Diários da Quarentena, são umas 3 horas agora, 3 e pouco. Aí, ó, tem bastante gente na praia sim, ó. O pessoal tá aproveitando sim. Segundona. Segundona. Tá o sol tá quente. Eu andando aqui no sol tô até suando. Mas o ventinho que tá batendo, meu amigo, é gelado, viu? Ventinho bem gelado. Vou dar uma paradinha aqui pra gente ver como é que tá a praiana. Aí. Tá bem cheinha, cara. Como eu falei, para um dia que tá frio igual hoje, tá bem cheinha a praia. Muito bom, parabéns ao pessoal. Tem que deixar isso mesmo. Ignorar essas ordens idiotas de ficar em casa. Isso é só besteira sem tamanho. Mas então, vamos explicar o que vai acontecer amanhã, né? Amanhã é o dia da votação do negócio da urna eletrônica lá, da votação impressa, né? E como eu falei pra vocês, no final das contas, Bolsonaro sabe que isso não vai passar. Eles já estão falando que não vai passar. E já expliquei pra vocês que não ia passar. O porquê que não ia passar eu já falei pra vocês há 200 anos atrás. Primeiro porque, mesmo que passasse, eles não teriam condições técnicas de fazer isso pro ano que vem. Segundo, que depois que o Barroso foi lá e pressionou os parlamentares, meu amigo, é aquele negócio. No final das contas, todo deputado quer ter um ministro do Supremo que deve favor para ele. Evidente que eles iriam topar esse troço. E bem ou mal, é aquela velha técnica, né? Você sabe que tô suando mesmo, cara. Aquele negócio, bem ou mal, o pessoal até desconfia que essas urnas estão erradas, mas no final das contas, esses deputados foram eleitos com essas urnas que estão aí, desse jeito que tá aí. Então, eles até reclamam bastante,
Mas não é uma reclamação assim tão forte, não é uma coisa assim tão preocupante na visão deles, como é comprar briga com o Supremo. Isso para eles é algo muito mais preocupante, né? E isso deixa meio que Bolsonaro meio que na seca disso daí. Como eu falei para vocês, ele provavelmente já sabia disso. Bolsonaro muitas vezes passa uma visão de ser um cara meio tosco, meio burro, mas na verdade nessas coisas de política o cara entende bem até mais do que eu. Eu acho que no final eu matei a parada. O motivo pelo qual ele tem insistido tanto nesse assunto, mesmo sabendo que não tem chance disso passar da prática, é porque esse é um ponto que ele consegue bater na STF. Não tem muitos pontos assim, não tem muita coisa, muita alternativa que ele possa bater na STF. Nisso ele pode, então ele está usando isso daí como a forma como ele vai bater na STF. Ele sabe também que não tem expectativa de golpe, esse tipo de coisa, mas ele está brincando, o que ele está ameaçando é exatamente isso. A ameaça dele, que ele deixa bem claro, é mostrar que os militares estão do lado dele. O fato dele conseguir colocar a demonstração lá do exército na esplanada dos ministérios no dia da votação meio que indica que que o pessoal tá do lado dele. É lógico que ele não vai usar isso pra nada, mas ele deixa claro que se o STF resolver brincar de alguma coisa, resolver inventar de fazer uma prisão preventiva, uma besteira dessas qualquer, ele vai ter para quem recorrer. Então essa é a proposta amanhã, mas vai ser divertido. E a ideia que eu tava dando pro pessoal, alguém de Brasília aí, cara, principalmente se for mulher, pô, bota uma roupinha de ginástica, faz aquela dancinha que o pessoal lá em Mianmar fez. Pô, ia ser maneiro pra caralho, cara. Ia ficar divertidão. O pessoal ia ficar preocupadão com a parada. Imagina, o pessoal com roupinha de ginástica fazendo a dancinha na frente dos tanques. É lógico, não é golpe dessa vez, mas o que importa é o simbolismo, né? O simbolismo é o que interessa. Ia ser muito divertido. Eu espero que alguém capte essa deixa e faça isso. Eu mesmo não vou fazer por dois motivos. Primeiro que eu não estou em Brasília, para ir para lá amanhã ia ser muito complicado. E segundo que eu de roupinha de ginástica, eu ia ter que comprar roupa de ginástica. Nem tenho. Olha que bacana o Pão de Açúcar. Hoje está tranquilo aqui, vazio. Olha que beleza. Mas fica a dica aí para quem estiver em Brasília, tiver a fim de causar uma situação aí, seria muito divertido isso. Ah, eu entendi porque ele está fazendo isso. O celular mais uma vez está acabando a bateria. Olha, tem mais gente formando ali em cima. Vamos botar um Pokémonzinho aqui. Deixa eu ver, eu vou botar uma Blissey bem gordinha aqui, a Mengarda. Pronto. Deixa eu dar uma calibrada nesses outros Pokémon que estão aqui. Estão há 4 horas já. Ah, tá bom. Eles duram mais um pouquinho. Pronto. Beleza. Deixa eu dar, já vou voltar daqui já. E começar a falar das notícias, porque no final das contas, hoje, para variar, vai ter que ser rapidinho, tô na correria. Mas, enfim. Vamos lá, primeira notícia. Vamos falar foi o Nicolau the Great que sugeriu a notícia sobre a Janet Yellen, que está sendo acusada de corrupção. Meu amigo. A ministra da Economia lá, né, que lá eles chamam secretária do Tesouro, mas é a Bambambam que manda na parada toda.
e que vocês sabem, ela tem brigado muito contra o Bitcoin, tá o tempo todo falando contra o Bitcoin, que não sei o que lá, que é um erro, que tem que regulamentar, que tem que acabar com isso, que não vale nada, não sei o que lá. Pois bem, surgiu agora a grande novidade, que adivinha? Ela, ao longo do ano passado, esse último ano agora, ou seja, já durante o governo Biden, já enquanto ela era ministra da Economia, na verdade começou em 2019, mas incluiu várias palestras que foram durante o governo. Os bancos, dois grandes bancos, o Citibank e o Citatel, que é outro banco grande lá americano, pagaram para ela, no total, 7 milhões de dólares em palestras, para dar palestra. Então ela ia, e lembra, a maior parte dessas palestras foi ao longo do ano de 2020 e no ano de 2021. Começou em 2019, teve algumas em 2019, mas a maior parte foi 2020 e 2021, quando ela já era ministra, né? Então, nesse período todo, tá com regra de distanciamento. Então as palestras não foram ao vivo, foram todas elas por Zoom, ou WhatsApp, ou sei lá o que. E no total ela recebeu 7 milhões de dólares pelas palestras, o que é um bocado de dinheiro no final das contas. Um ministro da economia ganha bem, mas não ganha tão bem assim. Na verdade, o patrimônio todo dela, segundo a declaração dela para o imposto de renda americano, segundo levantaram aí, não sei como é que eles levantaram isso, porque em tese tem que ter sigilo fiscal, né? Mas levantaram isso daí, que ela tem 20 milhões de dólares de patrimônio. Você ganhar 7 milhões de dólares, isso é mais de um terço do seu patrimônio, pô. É muito dinheiro em um ano fazendo palestra por Zoom. Realmente uma maravilha. E daí a gente fica na dúvida, né? Será que era isso mesmo que estava sendo comprado dela? Ou da mesma forma que o Lula, as palestras eram só uma forma de dar dinheiro para a pessoa, ninguém está realmente preocupado com a palestra, o que se faz justamente é dar a palestra para poder dar dinheiro para a pessoa, né? Porque aí é aquele negócio, palestra, meu amigo, até eu dei umas palestras de vez em quando aí, eu nunca ganhei muito dinheiro com isso não, mas esse pessoal mais conhecido até que faz um bom dinheiro. Isso não quer dizer que não exista muito esquema nessa parada, muita gente que finge que dá palestra, mas na verdade não dá, ou até dá palestra, mas meio que foda-se a palestra, ninguém tá prestando atenção, ainda mais uma palestra via Zoom. Pensa bem, o que é uma palestra via Zoom? É uma live, pô, é uma live que ela tá fazendo ali com o pessoal, só isso. Porra, 7 milhões, meu amigo, pode me pagar que eu faço um monte de live pra vocês. 7 milhões de dólares, tá? Não é de real não, 7 milhões de dólar. Em real dá o quê? Dá 35, quase 40 milhões de reais. Acho que nem o Lula ganhou tanto com as palestras dele. Cachaceiro safado. Mas é isso daí. Então não é de se estranhar que a mulher fique muito preocupada com o fim do sistema bancário atual, né? Ela é criatura dos bancos lá americanos. Ninguém tinha dúvida disso, mas ficou mais comprovado aí com essa denúncia contra ela. É curioso esse troço, é o que eu falo, né? Como é que são as coisas. Nos Estados Unidos, esse tipo de escândalo assim acontece e gera repercussão, lógico, né? Eu tá criticando ela pra caramba e coisa e tal, mas não é a repercussão que daria aqui no Brasil. Aqui no Brasil o pessoal é muito mais, sente muito mais dor com essa coisa de corrupção, talvez pela história, né, que no Brasil sempre teve muito corrupto por aqui. Então, e aí curiosamente lá eles sentem muito escândalos do tipo sexual, de não, o cara traiu a esposa com não sei quem, ou tinha uma amante, não sei o que lá, que aqui no Brasil meio que não é que daria um escândalo também, até daria um escândalo também, mas sinceramente não é aquela coisa que o brasileiro fica, oh meu Deus. Para o bem ou para o mal,
as prioridades estão listadas. O americano ainda é um povo muito mais conservador, muito mais, talvez até puritano, do que o brasileiro, no final das contas. Se importa muito mais com essa coisa de caso conjugal, caso extraconjugal, escândalos de amantes e coisa e tal, do que o brasileiro. Mas então essa é a história. A Janet Yellen tá meio que enrolada aí. Bom, obrigado então ao Nicolau The Great que sugeriu essa notícia. E obrigado a vocês que estão assistindo também os vídeos aqui. Muito bom estar com vocês de volta aqui. Bom, a outra notícia foi sugerida pelo Indivíduos Livres. A extensão do regime simplificado para a entrada de venezuelanos pela fronteira norte foi assinada pelo Bolsonaro. Então, obrigado a quem sugeriu a notícia mais uma vez. E, bom, eu já dei uma palhinha inicial sobre isso. Quando começou a crise econômica grave na Venezuela, muitos refugiados, o pessoal abandonando tudo e fugindo para onde dá, porque no final das contas estavam na miséria completa lá. É aquela situação, fugir para não morrer de fome, fugindo da fome, é o padrão em todo regime comunista. E é um padrão que é realmente preocupante, porque se você reparar, os regimes comunistas que conseguiram se manter por mais tempo, eles tinham grandes barreiras à saída das pessoas, né? A Alemanha Oriental, por exemplo, tinha lá a barreira o grande muro lá entre as Alemanhas, o grande muro de Berlim. E é lógico, os russos e o pessoal todo que estava para trás da cortina de ferro era pior ainda, porque, né, eles estavam atrás da Alemanha, eles teriam que chegar até a Alemanha para ir atravessar o muro. Mais para o sul, ali na Áustria, o complicado são os Alpes. Não tem muitas passagens ali, os Alpes acabam sendo uma barreira natural. Então, no final, o pessoal da cortina de ferro ficava preso nesses limites físicos, né? Da mesma forma, Coreia do Norte. Olha a loucura que é. Tem a zona demilitarizada ao sul com a Coreia do Sul. Todo dia tentam atravessar ali, mas é um negócio arriscado, é perigoso. Ao norte tem a fronteira com a China, que o perigo é duplo. Primeiro que existe patrulha na própria fronteira também. Mas não só isso, como o governo chinês é aliado da Coreia do Norte, se a pessoa foge para a China e a China pega a pessoa lá, eles devolvem, né? E você sabe que a Coreia do Norte não trata bem pessoas que tentaram fugir de lá. Esse é o problema. Acaba sendo em todo regime comunista. O pessoal vai nessa ideia de coisas grátis, igualdade, vamos ser todos iguais, e no final tá matando o cachorro para sobreviver, deixando tudo para trás, fugindo com a roupa do corpo para tentar ter um mínimo de liberdade, conseguir continuar vivo. E só não conseguem fazer isso porque esses governos usam essas barreiras para impedir essa fuga, senão sai todo mundo. Cuba tem a grande vantagem de ser uma ilha, então consegue também com uma certa facilidade impedir muitas fugas de lá, apesar de que ainda é bastante comum lá em Cuba o pessoal fugir pelo mar, né? Chegar em Miami, coisa e tal. E tem uma outra história também lá na Coreia do Norte que eu estava falando, né? Embora a fronteira com a China seja muito resguardada, seja muito vigiada, ainda é a melhor maneira do pessoal da Coreia do Norte fugir, porque é um pouco menos vigiada que a fronteira com a Coreia do Sul. Então a maior parte dos refugiados da Coreia do Norte, na verdade, eles fogem para a China e da China tentam chegar em algum lugar, tentam viajar para algum canto. É o que acontece com a maior parte deles. Tem que ser rápido, porque se for pego na China é deportado de volta. Mas se você for rápido, e o rio que faz a fronteira entre a Coreia do Norte e a China, ele congela durante o inverno. Então é muito comum durante o inverno as pessoas da Coreia do Norte fugirem para a China, porque daí elas podem atravessar o rio em qualquer lugar, não necessariamente nos pontos de travessia, que certamente são bem guardados
militarmente, né? Mas daí tu vê o risco também, porque tu tá fazendo uma fuga no meio do inverno. O que em regiões como lá, que é um inverno muito rigoroso, a coisa pode ser complicada. Olha o aviãozinho da Azul lá. Subindo. A Venezuela, como ditadura comunista, tem um problema, porque ela tem uma fronteira enorme com o Brasil, com o Suriname e com a Colômbia. É Colômbia? É Colômbia. Minha geografia, que eu fico plotando o mapa na cabeça para ver se eu estou fazendo certo, mas eu acho que eu acertei sim. E daí, o que acontece com esse tipo de coisa? Quando você tem uma fronteira terrestre muito grande, é complicado você manter vigilância na fronteira inteira. Você acaba tendo que concentrar em alguns pontos, e com isso você abre espaço para as pessoas fugirem em outros locais ali. E com isso o pessoal vem muito para o Brasil. E veja, eu entendo que é uma crise humanitária, coisa e tal. Agora, a minha visão é que o pessoal lá de Roraima, coisa e tal, eles estão passando um aperto com isso, porque chega muita gente, né? Muita gente em situação de desespero. Então, às vezes, não é que o cara seja ladrão ou coisa assim, não é isso, mas o cara tá no desespero, a ponto de que você começa a se sentir meio que ameaçado por aquela turma, né? Sem contar os acampamentos que de vez em quando surgem por lá. O pessoal não tem onde ir, tem que montar acampamento para onde for. É realmente uma situação muito triste. Vocês sabem a minha posição sobre fronteiras. Isso é uma linha imaginária idiota, que não deveria nem existir. Quanto mais país. Mas o fato é que é uma situação muito triste. Eu entendo a preocupação do pessoal de Roraima com o que acontece. Realmente para eles lá é muito fácil para mim aqui no Rio falar isso, porque até tem venezuelano por aqui. Tem um monte. Lá no Largo do Machado mesmo tem uma turma. Mas é um caso ou outro. Lá a situação é bem mais complicada. Deixa eu ver se eu trouxe água hoje. Então é isso daí. Mais um sinal da tragédia venezuelana, né? No final das contas, não é só o país comunista que paga pelas merdas comunistas, são todas as pessoas em volta também que acabam sofrendo com o mesmo problema. Muito triste isso. E deixa eu ver a última notícia aqui, que aliás eu tô preocupado porque eu já tô indo longe, que eu tenho que voltar para casa, que é justamente os índios que denunciaram. Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Essa notícia foi sugerida por Elite X. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Então parece que um grupo indígena, adivinha se foi um grupo neutro ou bancado por alguma ONG esquerdista, né? É lógico, não preciso falar para vocês o que foi, né? Porque vocês lembram que há um tempo atrás a esquerda brasileira já tinha entrado com uma ação no Tribunal Penal Internacional denunciando Bolsonaro por genocídio, não sei o que lá. Ele matou as pessoas de propósito, ele tinha vontade, intenção de matar, que é uma idiotice sem tamanho. Até com os devaneios mentais malucos da esquerda é difícil você considerar isso. Sem esses devaneios mentais, você pode até alegar que ele pode ter tido alguma omissão ou negligência. De forma alguma tinha intenção de fazer genocídio. O que a esquerda está fazendo com esse troço é usar a palavra genocídio para os objetivos políticos dela. Há muito tempo que a esquerda faz isso. Pouco importa o significado das palavras, o terror que foram
os genocídios reais do passado, quando pessoas tipicamente da esquerda achavam que era melhor o projeto de poder delas do que a vida das pessoas. O genocídio ucraniano, o genocídio chinês da Revolução Cultural. O aviãozinho decolar ali. Ah, não, ele tá chegando, tá pousando. Ele tá desacelerando. E outros tantos genocídios aí, como os nazistas e coisa e tal. Então realmente uma tragédia enorme esse tipo de coisa. Mas chega a ser um desrespeito com as vítimas dessas tragédias o que a esquerda brasileira tem tentado fazer, usando o nome genocídio como se fosse picolé de uva, né? Como se fosse um outro nome qualquer aí do nosso vocabulário, como se fosse só uma forma de você desqualificar um adversário político. Eles fazem isso com fascismo, com nazismo e coisa e tal. Não é surpreendente que façam com essas palavras, com esses termos como genocídio e coisa e tal. Agora, é importante notar que isso não é a primeira vez que a esquerda faz esse tipo de coisa. Desculpe. Não faz nada, a direita que está fazendo. A esquerda... A esquerda está fazendo... A dona ficou chateada comigo ali. Não é a primeira vez que a esquerda faz esse tipo de merda. Eles estão acostumados a usar esses termos por qualquer coisa, por mera briga política. E felizmente o Tribunal Penal Internacional conhece esse tipo de assunto, sabe o que é as artimanhas da esquerda, levam a sério esse negócio de genocídio, porque genocídio não é uma coisa leve que pode se tratar como uma besteirinha qualquer, como uma briguinha política sem consequências. Então esse daí também não deve dar em nada, né? A diferença que eles estão fazendo agora é que ao invés de ser a esquerda apresentando o pedido lá no Tribunal Penal Internacional, botar uns índios lá na frente, que vocês sabem como é que é, né? Muito pouco provável que seja de fato algum indígena de verdade. É a galera cooptada pela esquerda lá fazendo isso. Então não é surpreendente que eles apresentem esse tipo de coisa. Vão fazer um showzinho, vão tentar, não tenha dúvida, vão tentar mandar uns índios para lá para fazer protesto, não sei o que lá. Tudo pago pela esquerda, lógico. Eles sabem que isso tem valor para eles. Mas não tenha dúvida, o Tribunal Penal Internacional leva essas questões muito a sério. Eles têm costume de lidar com verdadeiros fascistas, verdadeiros nazistas, pessoas que efetivamente tentam genocídio, que são todas de esquerda, evidentemente, todas teorias coletivistas. E no final das contas é isso daí. Não vai dar em nada, é mais um sinal do desespero do pessoal que não tá sabendo levar a derrota à frente, não tá considerando a coisa. Já viu que vai perder a eleição, estão tentando levar a coisa pro tapetão, né? Porque qual que é o grande medo deles, né? Aquilo que eu falei pra vocês. Neste momento, Bolsonaro está numa baixa de popularidade. Isso não tenha dúvida. É verdade que eu não acredito que chegue aos números baixíssimos que são mostrados pelo Datafolha. Não chegam aos números realmente terríveis que esses institutos de esquerda pregam. Mas no final das contas, eles estão com... certamente está com essa campanha toda contra ele, não deixa de fazer alguma diferença. E não seria surpreendente para mim, inclusive, que toda essa disputa dele com o STF, essa briga toda que ele está comprando, é muito em função de distrair a atenção das pessoas. Você vê, a CPI da Covid voltou aí, ninguém nem falou de nada. Pararam de prestar atenção no assunto, deixou de ser relevante. Realmente, no final, não provaram nada. Agora, o problema da esquerda é justamente esse, que
à medida que for passando a pandemia, e tudo indica que ela está passando, a gente está vendo aí as cidades preparando a reabertura e coisa e tal. Esperava-se a tal variante Delta, que seria uma coisa muito ruim, mas o fato é que, pelo menos até aqui, não saiu do zero, não saiu do nada. Então, no final das contas, não tem muito problema. A expectativa é que realmente a coisa tende a diminuir daqui para frente, mesmo que tenha um aumento de casos, porque a variante Delta é sem dúvida alguma mais contagiosa, mas a expectativa é que você tenha um número menor de mortes. E o fim da história é que eles sabem que, acabando a doença, muito provavelmente vão ocorrer dois fatores. O pessoal vai começar a ter que mudar de ideia. Nos Estados Unidos você já vê um monte de liberais mudando as posições, né? Você lembra que lá o Trump queria vacinar as pessoas e os liberais lá, os esquerdistas de lá, não queriam a vacinação, eram contra a vacinação. Por isso que eles precisavam tanto ganhar a eleição, justamente para trocar de lado, para poder passar a aceitar a vacinação. Se Bolsonaro cai agora, esse é o ideal para eles, porque eles iriam automaticamente dizer que a solução do problema foi justamente tirar Bolsonaro do poder, né? Como se isso fizesse alguma diferença com a pandemia. Eles falaram isso do Biden, cara. Falaram isso do Trump. Olha, Estados Unidos, os níveis caíram de forma grande, só porque trocou Trump, saiu Trump e entrou Biden. Tá vendo como só trocar o presidente já ajuda? Escondendo o argumento óbvio que se caiu foi porque Trump fez um bom trabalho, né? Não tem essa, não tem alternativa. Pandemia não tem lado, né? Mas esse pessoal, você sabe, eles não têm pretensão nenhuma de ganhar discussões pelo lado da argumentação. Pelo lado do argumento, eles sabem que eles perdem todas. Eles tentam ganhar o apoio na base da emoção, da visão emocional sobre o assunto. E nisso, o fim da pandemia vai fazer uma diferença enorme. Se a pandemia acaba e Bolsonaro continua, eles sabem que a coisa vai ficar muito pior. As pessoas vão começar a olhar o passado de forma muito mais objetiva, vão ver o absurdo que foram essas restrições sem sentido, que não ajudaram em nada. Acho que dá tempo de eu atravessar, hein? Essas restrições absurdas que não deram em nada, não ajudaram em nada. E, no final das contas, a tendência é melhorar muito a popularidade dele a partir daí. Então, a esquerda sabe que tem esse problema. E como eu falei pra vocês, e tem um outro problema, que é a questão de Lula e a corrupção. Eles estão usando corrupção contra Bolsonaro, porque é aquele negócio, né? Acusar agora é fácil. Usando a CPI da Covid, coisa e tal, palanque do tamanho do mundo, a mídia toda repercutindo de forma absoluta aí essas palhaçadas sem evidência nenhuma. Mas no final das contas eles sabem que quando chegar a eleição ano que vem, não vai ser só um lado atirando, vai ser chumbo trocado, meu. E esse chumbo dói muito mais no Lula do que no Bolsonaro. Então, essa é toda a questão. Daí o desespero desse povo, apesar deles saberem que impeachment agora é algo impossível, apesar deles saberem que tem poucas alternativas por aí, e que ano que vem já tem eleição. Então, se eles quiserem, basta ganhar a eleição, pô. Se ganhar a eleição, por mais que Bolsonaro esteja cantando a pedra de fraude, coisa e tal, na prática, meu amigo, se chegar nisso mesmo, de fraude nas eleições,
não vai ter muito que ele possa fazer, não. Porque o pessoal não vai não vai apoiar ele, o exército, as forças armadas não vão apoiar ele se tiver um resultado das urnas favorável a outra pessoa. Então, das duas, uma: ou vai restar para a esquerda a alternativa de fazer a fraude, ou então apostar nessa corrente de tentativa de fazer manchete contra Bolsonaro. Certamente eles estão pensando em alguma coisa disso daí. Bom, consigo atravessar aqui, ainda consigo. Bom, então é isso aí, minha gente. Até a próxima. Muito obrigado a vocês.